Mas venho à tribuna hoje, presidente, senador Paulo Paim, mais uma vez, denunciar o aumento da carga tributária, que saltou de 350 bilhões de reais em 2000, representando 30% do PIB, para 1 trilhão e 700 bilhões de reais em 2013, ou 36,3% do PIB. Portanto, uma elevação de 21%. Realmente não há limite para a voracidade do governo. Há 2 semanas, li com absoluto espanto que a Secretaria da Receita Federal declarou ter feito um estudo elencando uma série de tributos que podem ser elevados para compensar os gastos com o setor elétrico e assegurar o cumprimento da meta de superávit primário, estimado em 1,9% do PIB. O setor energético foi altamente prejudicado pela intervenção desastrosa da presidente Dilma Rousseff. A lambança da redução de tarifas com fins eleitorais foi um completo fracasso. E quem vai pagar a conta é o já penalizado contribuinte. O socorro às concessionárias em dificuldade pode gerar em 2015 um aumento de tarifas de 2 dígitos. É o que se depreende das informações dadas pela ANEEL à imprensa, além do auxílio do Tesouro Nacional de bilhões de reais para que venham suprir o caixa das geradoras de energia e das distribuidoras de energia. Esse é o resultado do choque elétrico dado pela incompetência da presidenta Dilma Rousseff, a subgerente do setor energético, extraída da cartola do presidente Lula. Um completo fiasco. Registre-se que o governo aumentou recentemente os impostos IPI, PIS e COFINS do setor de bebidas frias, cervejas, isotônicos, energéticos e refrescos, que fazem parte da vida de muita gente. Com previsão de arrecadação, com este aumento, de mais de 200 milhões. Percebendo a insuficiência da medida, o governo anunciou logo em seguida, apenas um mês depois, um segundo aumento no mesmo setor, na expectativa de arrecadar 2 bilhões de reais a mais. Ontem, numa clara demonstração de que realmente não sabe o que fazer, o ministro da Fazenda mais uma vez recuou, anunciando que o aumento programado para entrar em vigor em junho será postergado para setembro e de forma escalonada. Esse efeito do ministro da Fazenda é, sem sombra de dúvida, para evitar o efeito eleitoral que o aumento do tributo pode causar à presidente. Como disse, não sabe o que fazer o ministro da Fazenda. Se aumentar os tributos, a inflação acelera ainda mais. Senão, corre o risco de descumprir a meta do superávit. Infelizmente, o governo não trata com zelo o dinheiro que arrecada dos contribuintes. Uma falta de competência que fez com que, apesar do esforço fiscal prometido pela equipe econômica, o superávit primário fechou o primeiro trimestre do ano em 13,048 bilhões de reais, o equivalente a 1,08% do PIB, Produto Interno Bruto, o pior resultado desde 2010. Não é de se admirar, portanto, que o Luiz Fernando Teixeira Nunes, secretário adjunto da Receita Federal, declarou que haverá elevação de impostos em 2014 e que as medidas propostas estão sob exame do ministro Guido Mantega. Afinal, o Ministério da Fazenda, na palavra de Claudemir Rodrigues, coordenador de Estudos Tributários e Aduaneiros do Ministério da Fazenda, que não se trata de um saco de maldades, mas sim ajuste no sistema tributário.
O Ministério está identificando o que chama de, aspas, distorções e assimetrias causadas por mudança no cenário econômico mundial. A Fazenda não sabe indicar quais são as distorções e assimetrias, mas o contribuinte sabe exatamente quais são as distorções do sistema tributário. A gastança governamental, que no ano passado teve uma alta nominal de 13% na comparação com 2012. O mais incrível é que a arrecadação nesse primeiro trimestre de 2014 somou 293,4 bilhões de reais, batendo mais uma vez o recorde histórico para este período. Contribuiu para o recorde, dentre outros, o aumento real de 8,88% no acumulado da arrecadação do imposto de renda das pessoas físicas. Não podemos evitar a conclusão de que o problema do governo não está na sua capacidade de arrecadar, está na sua incapacidade de controlar seus gastos. As previsões de economistas e tributaristas, indicando que a carga tributária subiria com mais força ainda este ano, está se concretizando. A gana de arrecadação do governo Dilma é ainda maior do que a de seu antecessor, que ao longo de 8 anos elevou a carga tributária em relação ao PIB em 1,58 pontos percentual. Segundo estudo recente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil tem a segunda maior carga da América Latina, aparecendo atrás somente da Argentina, mas a diferença é de apenas 1 ponto percentual. Trabalhando com dados referentes ao ano de 2012, a OCDE aponta que os tributos pagos pelos brasileiros e pelas empresas instaladas no país correspondem a 36,3% do PIB, enquanto na Argentina essa proporção é de 37,3%. Nos países latino-americanos com tributação menos onerosa, a carga varia entre 12% e 14% do PIB. O Brasil inteiro sabe que é necessário retomar o crescimento da nossa economia, com a recuperação da credibilidade da política macroeconômica. Um superávit primário para valer, maior do que o projetado pelo ministro Manteiga de 1,9% do PIB e um crescimento razoável. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, o economista Eduardo Gianetti proferiu as seguintes palavras no programa Painel da Globo News, aspas, mais 4 anos do governo desastre como esse da Dilma, com o menor crescimento da história republicana, desde Floriano Peixoto, é um perigo. Um governo que veio com a promessa de reduzir o juro e vai ser o primeiro governo pós-1999 que entrega um juro maior do que recebeu, tem um perfil estatizante e arrebentou as 2 principais estatais do Brasil, fecho aspas. Tem razão o economista Eduardo Gianetti. É lamentável que o crescimento do período do governo Dilma seja o menor crescimento da história republicana, desde Floriano Peixoto, como diz Gianetti, e que ela entregará ao seu sucessor, entregará ao presidente Aécio Neves uma taxa de juros no Brasil superior à que ela recebeu do ex-presidente Lula. Desde 1999 não acontece um fato como esse, de um presidente entregar ao presidente seguinte uma taxa de juros superior à que ele recebeu ao assumir o mandato. O governo petista não parece convencido de que seu desempenho no manejo do dinheiro pago pelos contribuintes é desastroso. Entretanto, as pesquisas que registram a queda da aceitação do governo Dilma indicam claramente a intranquilidade e preocupação do povo brasileiro com o modo petista de governar.
Estamos, senador Mozarildo, a menos de um mês da abertura da Copa, que o nosso país vai sediar. Ainda ontem, a Folha de São Paulo trazia como uma manchete de primeira página: apenas 41% das obras para o atendimento das necessidades da Copa estão concluídas. Ou seja, espero que não tenhamos problemas com os milhares de turistas que virão ao Brasil para assistir os jogos. E lamentamos a gastança feita de forma inconsequente e diria irresponsável em todas as obras, inclusive nas arenas, gastando-se bilhões de reais quando nós temos necessidade de gastar dinheiro para atender os brasileiros na área da saúde, na área da educação, da segurança e da infraestrutura. Vamos, com certeza absoluta, ter que trabalhar muito no próximo governo para recolocar o nosso país no caminho do desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado, senhor presidente.